Todos nós já ouvimos falar sobre ansiedade e medo, mas no vídeo de hoje vamos mergulhar de forma mais profunda nesse assunto, identificando alguns aspectos mais neuronais, isso é, algumas áreas dentro do cérebro para favorecer o entendimento melhor do que é ansiedade e do que o medo desempenham no nosso cérebro. Já parou para pensar que quando nós estamos ansiosos ou com medo, o que acontece no nosso cérebro? É tanta coisa, né? De verdade, é tanta coisa que acontece que é difícil explicar. Mas no vídeo de hoje eu separei aqui um compilado de coisas para compartilhar com você sobre o que acontece no nosso cérebro quando estamos ansiosos ou quando estamos com medo. Então, me acompanha aqui nesse vídeo e bora lá! Mas antes de mais nada, vamos definir o que é ansiedade e o que é medo. Então, de forma bem resumida, a ansiedade nada mais é uma resposta neurofisiológica que você tem referente ao seu corpo a eventos de ameaça que você imagina que você vai ter. Enquanto o medo, ele é uma iminência de algo real, né? De algo que você está vendo no momento e não necessariamente que você está pensando sobre. Tanto a ansiedade como também o medo desempenham um papel extremamente importante no nosso cérebro, mas quando estão desregulados, isso vai trazendo muitas vezes questões disfuncionais extremamente negativas na vida da pessoa, no qual ela vai se sentindo em alerta constantemente. Vamos olhar de forma mais profunda nos aspectos cerebrais referentes a medo e ansiedade. Quando observamos o nosso cérebro, existe uma parte ali, né, da amígdala, no qual vai acionando uma sirene nesse estado de alerta, e essa sirene vai desregulando uma série de fatores do nosso cérebro, no qual vai tendo comunicações em excesso referente a medo, que alguma situação ruim pode acontecer no caso da ansiedade, ou que alguma situação ruim está acontecendo no caso do medo. Ambas desempenham um papel bem similares, porém existe essa diferenciação entre uma e outra. Tanto o medo como a ansiedade envolvem mecanismos neuropsicológicos extremamente complexos, mas eu vou tentar resumir aqui de forma bem objetiva para vocês o que acontece no nosso cérebro durante essa questão referente ao medo. A essa informação ser captada muitas vezes pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos ou pensamentos, enfim, isso vai desempenhando um papel de alerta no nosso cérebro, no qual nós recebemos esses estímulos e isso vai desempenhando já um papel na amígdala de alerta, acionando essa questão de sirene que alguma coisa não está bem. E a amígdala ela vai recebendo essas informações, identificando esses pensamentos como realistas, tanto os medos reais que a pessoa está sentindo, como também os medos irreais. Isso muitas vezes é decorrente ao ensinamento. Então, quanto mais você vai ensinando o seu cérebro esse mecanismo de ficar com medos irracionais, ele vai aprendendo isso e ele vai se tornando expert em gerar esses medos irracionais e intensificar eles. Depois que a amígdala pega essa informação desse estímulo aversivo e ela é acionada, ela envia informação lá para o hipotálamo, no qual desempenha respostas autonômicas e também é extremamente importante em relação a essas funções endócrinas sobre o medo. Vai desempenhar um papel de liberação referente a essas questões endócrinas, desempenhando esse estado de mais alerta no nosso corpo. E depois disso é liberado vários neurotransmissores no nosso cérebro. E um dos neurotransmissores é a noradrenalina, no qual vai consolidar essa informação de medo no nosso cérebro. A partir do momento em que você vivencia um medo irracional, essa noradrenalina é como se ela identificasse um possível percurso que esse medo tomou na sua vida. Então, como se fosse um trajeto. Então, a partir do momento em que esse medo irracional vai trazendo consequências negativas e vai identificando esse trajeto negativo, vai ficando mais fácil você ir para esse caminho. A desregulação desses neurotransmissores ela é extremamente complexa, mas ela vai trazendo uma desfuncionalidade referente a essa questão do medo e da ansiedade. Esses mecanismos, tanto referente ao medo como à ansiedade, eles são extremamente importantes no nosso processo de adaptação. Essa parte que envolve a amígdala na identificação dos medos, esse estado de alerta, bem como essa parte do hipotálamo e todas essas questões endócrinas que têm a ver com essa parte do medo, elas são extremamente fundamentais e
foram essenciais para o nosso desenvolvimento. Só que quando essas estruturas do cérebro elas não estão adaptativas, isso vai trazer sérias consequências para a pessoa, ao ponto de desenvolver possíveis condições neuropsiquiátricas que precisam ser trabalhadas muitas vezes com intervenções medicamentosas. Quando essas regiões que eu supracitei aqui no vídeo, elas estão desreguladas, isso precisa muitas vezes de intervenção medicamentosa para regular todos esses mecanismos referentes a medo e esses estados de alerta constante que a pessoa tem. Você que está me assistindo, eu quero te falar a verdade. Tanto ansiedade crônica como medo são coisas extremamente complexas e desafiadoras para nós vivenciarmos o nosso dia. Só que quando você percebe que os seus medos ou a sua ansiedade, isto é, os seus pensamentos referentes a medos futuros, estão te impedindo de você fazer coisas, de você dormir, de você comer bem, de você ter uma noite calma, de repente, ou um dia calmo na sua vida, isso pode desenvolver aí mecanismos mais ativadores do seu cérebro, desencadeando toda aquela ativação que eu mencionei, da amígdala, do hipotálamo, dessa questão da noradrenalina, e isso vai gerando sérios impactos na saúde mental e na saúde da vida da pessoa no geral. É importante observar que se por acaso você consegue observar esses comportamentos em você ou em pessoas próximas, referentes a essa questão de medo, de ansiedade e está exacerbado, é importante buscar intervenções o mais breve possível para trabalhar de forma participativa nesse processo e proporcionar a diminuição desses sintomas. Lembrando que muitas vezes transtornos de ansiedades eles podem ser bem complexos, mas quando vai tendo uma intervenção adequada junto com a colaboração, muitas vezes multiprofissional, multidisciplinar nesse processo, isso vai trazendo bons resultados e ótimos diagnósticos. E é extremamente importante nós entendermos mais a fundo sobre o que acontece tanto no medo como na ansiedade, lá dentro do nosso cérebro, como estratégias mais eficazes de diminuir esses sintomas. Porque quando nós não entendemos esses mecanismos, a gente não sabe estratégias de atuar de forma efetiva no processo. Por quê? Porque como você vai atuar em cima dessa questão do medo e também da ansiedade sem antes conhecer mais a fundo sobre o medo e a ansiedade? Esse é o primeiro passo. E agora que você já sabe como é mais a fundo tanto a ansiedade como o medo aí no seu cérebro, é importante, muitas vezes, você buscar possíveis intervenções se necessário. Se você começar a observar que tanto a sua ansiedade como também o seu medo, eles estão disfuncionais na sua vida, isto é, eles estão te impedindo de fazer coisas, de ter qualidade de vida, é extremamente buscar auxílio profissional, de profissionais da saúde mental que trabalham de forma eficiente nesse processo. Beleza? Show? A gente se vê no próximo vídeo. Beijão no seu coração!